Obrigado por essa reunião dos santos, Senhor. Estamos hoje no encerramento da primeira parte desta conferência, a conferência bíblica, Senhor. Queremos dedicar, consagrar nas Tuas mãos a vida do Teu servo, evangelista Pedro Gomes. Senhor, usa-lhe poderosamente, como o Senhor já lhe tem usado. Que a graça do Pai superabunda mais e mais sua vida. Pai, no abrir da sua boca, a palavra com intrepidez, palavra com sabedoria, possa encontrar lugar em nossas vidas. Pai, todo espírito anti-palavra estamos a quebrar, estamos a anular, porque em Teu nome há poder. Que a Tua palavra tenha livre curso na tarde do dia de hoje. Edifica-nos, ó Deus dos céus, e permita que a Tua palavra produza frutos, Senhor, elevando a nossa espiritualidade ao nível que Te agrada, Senhor. Aqueles que estão a caminho, apressa os passos, meu Pai, para juntos celebrarmos a Tua fidelidade. Pai, eu Te peço, Deus dos céus, que a Tua palavra, ó Deus amado, possa produzir, que a Tua palavra possa edificar, que a Tua palavra possa abençoar cada vida aqui presente. Nós Te pedimos tudo isso no poderoso nome do nosso Senhor Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. A igreja pode retomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Aleluia! Mais uma vez, estamos aqui para dar sequência naquilo que é a nossa conferência, a 13ª conferência bíblica, e também amanhã estaremos a passar para uma outra banda. Aleluia! Passaram aqui grandes homens de Deus. O nosso pai passou aqui o evangelista Ramiro, e também o nosso irmão e cooperador Carlos Piedade. De certeza que falaram muita coisa que ajudou-nos e ainda vai continuar a nos ajudar. Amém? Na verdade, estamos aqui, queremos apenas dar a continuidade naquilo que Deus tem para nós. Aleluia! Aleluia! Mas ainda gostaria de perguntar no meu irmão que está aqui a me ver, qual é o nosso tema? Agora, olha no teu irmão, diga para ele: pensai e agir com sabedoria. Fala com mais ousadia, mas com carinho. Aleluia! Amados no Senhor Jesus, este tema é um tema muito profundo. Quando estamos a falar de pensar e agir com sabedoria, eu começo a compreender a necessidade que a igreja tem. Nos dias de hoje, é mais fácil ver pessoas que pensam, é mais fácil ver pessoas que agem, porém é difícil ver pessoas que pensam e agem com sabedoria. Há quem apenas pensa com sabedoria, mas erra no agir. Aleluia! Mas nós, na verdade, queremos apenas que todos nós aqui compreendemos a necessidade de cada dia da nossa vida nós pensarmos e agirmos com sabedoria. A palavra pensar, segundo o dicionário de língua portuguesa, ela define como meditar ou ainda julgar. E quando nós estamos a falar de agir, segundo o dicionário de língua portuguesa, ela define como pôr em prática ou atuar em um determinado plano. E a palavra sabedoria, ela significa conhecimentos ou ainda ciência, e por fim significa prudência. Lá mais em frente nós estaremos a falar mais sobre a palavra sabedoria, mas na vertente de prudência. Aleluia! Amados no Senhor Jesus, tudo na nossa vida está em torno do nosso pensar. A maior parte do que nós pensamos é aquilo que nós vamos agir.
nós não temos como agir com sabedoria se os nossos pensamentos não forem pensamentos de sabedoria. É importante que nós, a cada dia que passa, nós pensamos e pensamos com sabedoria. Aleluia! Sim, nós precisamos pensar, porque o que determina o nosso agir é o nosso pensar. Mas também eu entendo que o nosso pensar, para ele ser pensamento de qualidade, pensamento de sabedoria, ele também determina pelo aquilo que nós ouvimos, pelo aquilo que nós desejamos ou por aquilo que nós sentimos. Eu só quero dizer que o que você vê pode determinar os teus pensamentos. Se você é uma pessoa que olha em tudo, qualquer coisa, aquilo que você vê, ela vai influenciar nos teus pensamentos. O que você deseja também, ela pode determinar os teus pensamentos. Você, se desejar coisas boas, o teu pensamento vai ser também bom. E quando o teu pensamento for bom, as tuas ações serão boas, o teu agir será bom. Por isso eu quero convidar a igreja. Aquilo que você tem visto a cada dia que passa determina muito o teu pensamento. Se você quer ser pessoa que age e pensa com sabedoria, eu começo a lhe dizer, começa a determinar quais são os tipos de pessoa que você vai ouvir. Se você ouvir qualquer pessoa que não seja sábio, qualquer pessoa que seja tolo, você não tem como pensar com sabedoria, você não tem como agir com sabedoria. Eu começo a ver em Gênesis, no seu capítulo de número 3, eu começo a ver uma mulher chamada Eva, uma mulher que nunca conheceu o pecado, uma mulher que tinha uma capacidade de sabedoria além do que nós temos nos dias de hoje. Mas o que me toca, ou o que mais me leva a refletir, aquela mulher chamada Eva, apesar de ser uma mulher segundo a imagem e semelhança de Deus na originalidade, o que determinou o agir da vida dela é o que ela ouviu. Aleluia! Aí apareceu a serpente, e a serpente começou a lhe falar algumas coisas. E aquelas coisas, quando entraram no seu ouvido, o agir da Eva mudou. Aleluia! Sim, o que você ouve vai determinar o que você vai pensar. O que você ouve vai determinar o que você vai desejar. A Eva, quando ouviu a serpente, a Bíblia vai dizer no versículo em diante, ela viu que o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era bom e agradável. Quer dizer que antes da serpente lhe falar, ela não pensava que era bom, ela não pensava que era agradável. Então, amados no Senhor, eu quero dizer que se nós queremos a cada dia da nossa vida pensarmos com sabedoria e concomitantemente agir com sabedoria, nós precisamos determinar quem nós vamos ouvir, quem nós vamos se relacionar com Ele. Louvado seja o nome de Jesus. Sim, pensar e agir com sabedoria. Sabedoria. Amados no Senhor, nós estamos diante de um texto. Este texto eu começo a ver que é um texto missionário. O texto que nós acabamos de ler, de Mateus, a dizer que eis que vos envio. Eis que vos envio. Desculpa. O texto começa a nos dizer, eis que vos envio como ovelha para o meio ou no meio de lobos. Amado no Senhor, eu começo a ver que é um texto missionário, onde Jesus Cristo de Nazaré está a dar uma missão. Aleluia! Eis que eu vos envio. É o próprio Jesus que toma a iniciativa de enviar os seus seguidores, os seus discípulos. Este Jesus, no versículo de número 1, primeiro vai dizer que ele chamou os 12. Aleluia! E quando chama os 12 vieram até ele. Depois de virem,
Jesus lhes deu poder para quê? Para curar enfermos, para expulsar demônios, para fazer o quê? Limpar os leprosos. Jesus também lhes ordena que tinham que pregar o Evangelho. E amados no Senhor, eu começo a ver que antes de Jesus lhes enviar, primeiro lhes chamou. Aleluia! Antes de Jesus lhes enviar, Jesus primeiro lhes chama. E quando Jesus lhes chamou, eles atenderam o chamado. E depois de atender o chamado, veio o poder sobre a vida deles. O que eu entendo, irmãos? Jesus não pode te enviar sem que você cumpra as etapas na vida dele, ou na tua vida. Existe etapa que é essencial, que é primordial para que nós possamos ter êxito na nossa vida. Jesus vai dizendo que eis que vos envio. Sim, mas antes dele enviar, primeiro ele lhes deu poder. Primeiro lhes falou que vocês vão pregar o Evangelho. Aleluia! E essa igreja, ou seja, esses discípulos estavam todos preparados, porque assim a palavra lhes preparou. A palavra em pessoa lhes preparou para que eles pudessem ser grandes missionários. Amada igreja no Senhor, Jesus, quando vai dizer que eis que vos envio, a partir daqui eu começo a ver 4 coisas acontecerem. Primeiro, eu começo a ver que existe o dono da mensagem. Segundo, existe a mensagem. Terceiro, existe a missão. E quarto, os mensageiros. Aleluia! Mensageiro ou ainda missionário. Eis que eu vos envio. Aleluia! Jesus, como eu disse, primeiro que eu vejo aqui o dono da mensagem. Jesus é o dono da mensagem, que entende que a capacidade que ele tinha, ele ainda poderia contar com pessoas que poderiam dar continuidade naquilo que ele veio a fazer. Pois Jesus, dono da palavra, dono da mensagem, ele está dizendo, eis que eu vos envio. Aleluia! Sim, o que me chama a atenção, irmãos? Ele sendo o nosso Deus que se fez carne, conforme diz João, no seu capítulo 1, versículo 1, até o versículo 3 e o versículo 14. Este mesmo Jesus, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor, ainda assim queria pessoas que dessem continuidade da missão, pessoas imperfeitas, pessoas que tinham tantos defeitos, pessoas que tinham tantos erros, assim como Pedro, pessoa que se irava com facilidade, João, Tiago, pessoas também que eram conhecidos como filhos de trovão, Judas, que lhe traiu, mas ainda assim ele está dizendo que, a Bíblia está dizendo que ele lhe chamou, aleluia. O dono da palavra não olhou no passado deles. O dono da palavra olhou lá em frente. Ele sabia que, apesar dos defeitos deles no passado, no futuro vai me ser útil. Eu estou querendo dizer, amado no Senhor, você que veio neste lugar, independentemente das tuas debilidades, independentemente dos teus erros, independentemente do teu passado, há um Senhor que é dono da palavra, que quer que você coopere com Ele. Há um Senhor que quer que você vá levando o Evangelho àqueles que precisam. Há um Senhor que quer que você leve o Evangelho na tua família, na escola onde você trabalha, ou na escola onde você estuda e no trabalho onde você está. Não começa a olhar nas dificuldades que você tem. Não começa a se acusar tanto como se fosse você o pior de todos os pecadores. Eu vou lhe dizer que, apesar dos teus erros, Jesus não está a olhar no que você é hoje. Jesus está a olhar no que você vai ser proveitoso amanhã. Para essa sociedade, para essa província, para essa região. Sim. Jesus está a olhar para pessoas como Judas, mas está a lhes chamar e está a lhes enviar. Se fosse no nosso caso, sabendo quem era Judas, Jesus sabia quem era Judas, não deveria lhe dar cargo, nem deveria lhe tornar como missionário. Aleluia! Você pode ser o que você é, mas quando você se encontra com Jesus,
Jesus é um Senhor que quando investe na tua vida, Ele não termina a obra que Ele começou na tua vida. Conforme o nosso Pai diz que Deus não é Deus de obras inacabadas. Deus começou uma obra na tua vida. Independentemente das dificuldades que você tem, saiba que Jesus Cristo de Nazaré quer cooperar com você. Você é importante para Ele. Você tem muito valor para a sua seara. Através de você tem pessoas que vão ser salvas. Através de você tem pessoas que vão ser ganhadas para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. Sim, o dono da mensagem nos convida hoje, assim como Ele convidou anteriormente os seus discípulos. Ele também nos convida. Na verdade, essa palavra é uma palavra missionária. Eis que vos envio. Mas Jesus também quer, e está dizendo, eis que vos envio. Aleluia. Sim, primeira coisa que eu vi, o dono da palavra. Segundo, a palavra. Aleluia. A palavra eles já tinham. E a palavra, qual era a palavra? Era o evangelho do reino de Deus. Versículo 5 diz que quando tiverem a andar de cidade em cidade, tinham que pregar o evangelho. Eles tinham que pregar o evangelho. Sim, tem pessoas que já foram chamados. Sim, tem Jesus como Senhor e Salvador, mas não querem pregar o evangelho. Estão a guardar o evangelho para Ele mesmo. Estão a guardar o evangelho, não querem soltar o evangelho. Sim, existem pessoas que você tem orado para que sejam salvos, que sejam alcançados, mas não basta você orar por essas pessoas. Você também precisa pregar o evangelho. Você precisa transmitir o evangelho. Nós precisamos fazer conhecido que é chegado o reino de Deus. Sim. A terceira coisa que eu vejo, a missão. Jesus, dono da palavra, a palavra estava aí, e Ele disse, eis que vos envio. Então aí estava lhes dando o quê? Uma missão. Eis que vos envio uma missão. Irmãos, a missão começou há mais de 2000 anos atrás. E até hoje a missão continua. A missão, na verdade, nesse trajeto, já passaram muitos missionários. Muitos morreram, perderam casa, perderam família, por causa da missão. Aleluia! E Jesus Cristo de Nazaré estava a falar para os missionários. E eu aqui também quero falar com os missionários. Jesus precisa de você. Tem lugar que Jesus vai entrar através de você. Porque você é transportador dele. Você é templo dele. Aonde você vai, ele vai. E ele quer que o evangelho chegue até os lugares mais longínquos. Sim. A missão é tão urgente. Porque tem mais pessoas a se perderem, a irem no inferno, do que pessoas a morrerem e irem para os céus. Quantos da tua família já morreram, mas não foram nos céus? Você tem a palavra, és uma missionária. És um missionário. Jesus, quando vai dizer que eis que vos envio, amada igreja no Senhor, eu começo a entender que Jesus é o primeiro missionário e ele conhecia os riscos, os perigos da missão. É mais fácil um professor entender outro professor. É mais fácil um médico entender outro médico. E Jesus, como primeiro missionário, entendia o que é uma missão. Por isso vai dizer, eis que vos envio como ovelha no meio de lobos. Aleluia! Sim, missionários. Jesus está dizendo, olha, vocês são missionários, mas eu estou a vos enviar no meio de lobos. Aleluia! Sim, como ovelha. A palavra como é um advérbio que mostra a forma ou modo. Ele não está a dizer que vocês são, mas como, por outras palavras. Tal como as ovelhas são doces, as ovelhas são fracas, e os seus inimigos número 1 são os lobos. Tal como as ovelhas, os seus inimigos são lobos, eu vos envio no meio de lobos. Ou seja, o evangelho que Jesus queria que se pregasse até onde tinha lobos, até onde tinham pessoas que não prestassem. Se você olhar bem,
no texto que nós acabamos de ler, ou no capítulo, desde o primeiro versículo, você vai perceber que ele lhes proibiu que não poderiam ir a Samaria e não poderiam ir ao gentio, mas tinham que ir às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por outras palavras, Israel, povo dele. Jesus estava lhes enviando no povo deles. Aleluia! Sim, Jesus não estava lhes enviar longe do povo deles. Jesus estava lhes enviar no povo dele. Eu estou querendo dizer que existem missões que são externas. Você vai ter que sair geograficamente. Mas há missão que são interna. Há missão que é dentro da igreja. No meio do lobo, na igreja mesmo. Deus está te mandando para você trabalhar num dos setores da igreja. Deus está te enviando para você trabalhar num dos setores. Você, mamãe, que vem na igreja, cultua e depois do culto vai embora porque não me toco, não me misturo. Sim, o teu campo de missão, o primeiro campo de missão é aqui. Jesus não lhe mandou primeiro fora. Só foram fora depois da morte dele. Então começou na igreja. Você já queria abrir igreja fora, mas dentro da igreja você não consegue ajudar o teu pai. Você não consegue sentir a dor do teu pai. Sim, tem pessoas que estão aqui, a vida dele é ministério. Eu vou abrir meu ministério. Eu vou lhe dizer, principalmente para os jovens como eu, cuidado com a pressa, cuidado com a ânsia. Senta, aprende, bebe do teu pai. Anda na visão do teu pai. E quando chegar o tempo que Deus vai tocar no coração dele, você vai ser enviado. Não se envia. Espera que te enviam. Sim. Eis que vos envio no meio de lobos. Sim. Jesus está a enviar propriamente num lugar de perigo. Porque os lobos poderiam facilmente destruir uma ovelha. Mas o que me chama a atenção, ele diz que eu vos envio como lobo. Mas como lobo, quer dizer, ele é como pastor, que também é o pastor. Aleluia! Quer dizer que a proteção da ovelha depende primeiramente. Ele vai continuar. Eis que vos envio como ovelha no meio de lobos, sede prudentes como a serpente e simples como a pomba. Por outras palavras, o êxito da missão e a tua segurança vai depender primeiro da prudência, simplicidade e depois do pastor. Aleluia! Eis que vos envio. Irmãos, tem pessoas que você está a trabalhar com ele no setor, mas é lobo. Canta contigo no coral, mas é lobo. Sim. Está contigo no evangelismo, mas é lobo. Sim. Essa pessoa está contigo no discipulado, mas é lobo. Então o que é que vai te proteger? Primeiro, prudência. Segundo, simplicidade. Terceiro, não sai da cobertura do teu pastor, Jesus Cristo. Aleluia! E este Jesus que também deu uma cobertura por meio dos homens, porque a Bíblia vai dizer que a uns deu dons. Aleluia! Vai dizer a uns deu dons como que apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Não sai na cobertura daquele que Deus te deu para te guardar. O nosso pai, reverendo Ananias Alberto. O problema é que você é uma ovelha. Você entendeu que você foi enviado ou enviada. Mas aonde você foi, você não está a agir com sabedoria. Você não está a pensar com sabedoria. Você não tem prudência naquilo que você faz. Por isso que as coisas estão a complicar. As coisas estão com muitas dificuldades. Mas eu quero dizer que se você quer ter êxito na missão que Deus te chamou para você realizar nesta obra, não importa o setor ou o departamento, você precisa agir com sabedoria. Você precisa pensar com sabedoria. Sem sabedoria, você não tem como ter êxito. Sem sabedoria, você não tem como ter sucesso. Sem sabedoria, não tem como vencer os obstáculos. Os lobos estão ali. Os lobos estão aqui, alguns. Nós estamos a orar, mas eles estão a procurar impedir o avanço da obra.
lobos. Aleluia! Mas eu não quero que você seja um lobo. Eu quero que você seja um missionário e uma missionária. Um missionário da parte do Senhor. Sim, por isso que, de onde Deus está a te colocar, no setor onde Deus está a te conduzir, você precisa pensar e agir com sabedoria. Por isso, eu quero dizer, amado no Senhor, se você quer pensar, ou seja, se você quer ter êxito, onde Deus está a te colocar, porque aqui estamos a falar propriamente com os membros, não é verdade? Tem muitos membros aqui, membros batizados. Se você que está servindo uma determinada área, você quer ter êxito na tua vida, pensa e age com sabedoria em função das conexões. Aleluia! Pensa e age com sabedoria em detrimento com as conexões. Irmãos, existem conexões que nós fizemos com pessoas, que essas conexões dão um boom para o lado positivo na nossa vida. Sim, você quando se junta com pessoas que estão na visão de Deus, com pessoas certas, a tua vida não se torna a mesma. Porque quando você se liga com alguém, até espiritualmente há uma ligação. Se essa pessoa for uma pessoa errada, vai influenciar erradamente a tua vida. Aleluia! Eu lembro-me, assim que eu estou a falar, lá em Luanda, tem um jovem que acompanhou muito a minha vida, que até hoje somos muito amigos, e eu tenho como irmão. Agora ele está a viver em Portugal. Já vive lá há caminho de 5 anos. Mas até assim nós conversamos e falamos muito. Mas irmãos, o que me chama a atenção, tudo o que lhe acontece na vida dele também me acontece. Por exemplo, o ano passado, dei aqui um testemunho que recebi uma casa, fui brindado com uma casa. Ele também, mesma coisa. No mesmo mês e na mesma semana. Eu comecei a refletir, irmãos, isso é muito forte. Quer dizer que se você se conecta com pessoas certas, você vai longe. Você vai ter sucesso. Se na missão que Deus te mandou, você vai ter êxito. E às vezes nós não estamos a ter êxito porque se conectamos com qualquer pessoa, só porque fala em língua, até o feiticeiro fala em língua, sabia disso? Imitações, alguns querem imitar línguas, não querem mais esperar. Porque eu já vi pessoas a imitar línguas estranhas, aleluia. Então, tens que ter muito cuidado a se conectar com pessoas. Aí onde Deus te mandou, onde Deus te enviou, internamente nesta obra, você precisa se conectar com pessoas certas. Nem todos que dizem Pai no nosso Pai são filhos dele. Hoje só está a falar de boca para fora. Aleluia! Nem todas que dizem Mãe na nossa Mãe são filhas dele. Aleluia! Umas só estão... olha, quando a Bíblia vai dizer sede prudentes como serpente, irmãos, a serpente é um dos animais mais astutos que Deus fez. E uma das características que a serpente tem, na sua prudência, ela consegue se disfarçar. Aleluia! Por exemplo, se ela perceber que está a entrar em perigo, ela pode encostar numa árvore e se fazer como se fosse a raiz daquela árvore. Disfarce. Aleluia! Sim, disfarce. Quer dizer, faz de conta que também pertence à árvore. Aleluia! Na igreja há irmãos que você precisa também lhe levar no faz de conta. Aleluia! Isso é pensar e agir com sabedoria. Pai do Senhor, paz, com um sorriso, também um sorriso. Aleluia! Quer já lhe levar na tua casa por quê? Para mostrar o quê? Mobília? Nós tudo conhecemos o irmão agora, já queremos lhe fazer amigo. Conhecemos a irmã agora, queremos lhe fazer amigo, estamos lhe levar já em casa. A tua casa é um lugar de proteção, até espiritualmente tem impacto. No mundo físico, quem está te batendo, se você fugir na tua casa e fechar a porta,
A pessoa até sente medo de entrar, porque sabe, pode sair com uma panela de água quente ou com um mexarico. Aleluia! Sim, mas se você deixar a porta aberta, vão te bater dentro da tua casa. E quando você não tem sabedoria, qualquer pessoa quer levar dentro da tua casa, você nem sabe se é um lobo. E vai chegar lá, mina também a tua casa. Aleluia! Mina a tua casa, mas afinal é lobo. Você está pensando, é tua irmã, é teu irmão, mas é lobo. Pensa e age com sabedoria. Sim, você tem um grande chamado, mas existem coisas que te fazem com que você não cumpre com êxito o chamado que Deus te deu, por falta de sabedoria. Tem comidas que você comeu na casa das tais amigas, irmãs da igreja, pensando que são ovelhas também, mas são lobos, mas são comidas contaminadas que te enfraqueceram. Você antes orava muito, mas deixaste de orar e não sabes porquê. Você jejuava, mas deixaste de jejuar e nem sabes porquê. Por causa das tuas conexões. Se conectaste com pessoas erradas. Lobos. E os lobos devoram. Os lobos te perseguem. Enquanto não te acharem, não te largam. Mas estás a trazer pessoas erradas quando você sabe que és diferente. Pessoas que têm uma grande missão, missionárias, não podem se conectar com qualquer pessoa. Quero falar ainda a algum jovem. Irmãos, eu sinto medo de ir pregar em qualquer igreja. Aleluia. Desde que estou aqui no Lubango, desde que estou aqui nesta igreja, irmãos, não tem outra igreja que eu preguei fora da nossa. Nem anseio começar a passar de púlpito em púlpito. Sabe por quê, irmãos? Uns são lobos com nomes de pastores. Os seus templos têm outras coisas. E você quer se conectar porque não, homem de Deus. Reverendo Panzo em memória dizia que Angola está cheio de pastores, profetas, evangelistas, doutores, mas Angola não precisa de pastores, evangelistas, doutores. Angola precisa de homens de Deus. Temos muitos pastores, mas você pensa que todos homens de Deus, só porque pregou bonito, homem de Deus. Não anda à toa, jovem. O chamado que Deus colocou na tua vida deve se concretizar. Você ainda não ganhou pessoas para o reino do Senhor. Por isso não pode se desviar. Cuidado com as conexões. Tem pessoas que querem se aproveitar da tua graça. Desde o dia que você apenas pisar o pé naquele lugar, acabou as coisas. Conexões. Você tem chamado. Não é porque és mulher, você tem chamado. E você deve cumprir este chamado. Você deve cumprir com êxito. Mas para você cumprir com êxito, você precisa cumprir com êxito. Mas pensando aonde? Pensando em sabedoria e agindo com sabedoria. Como missionários, se queremos ter êxito, porque Jesus diz, eis que vos envio. Irmãos, você é um missionário, você é uma missionária. Você não é deste mundo, você é embaixador de Deus. Saíste dos céus para a terra com uma missão. Missão de representar os céus na terra. Por isso que a mensagem que Jesus vai dizer, no versículo 5 vai dizer que você deve pregar dizendo que é chegado o reino. Pensa e age com sabedoria ao pregar o Evangelho. Irmãos, nós podemos pregar o Evangelho por duas formas. Primeiro, por da palavra direita. Jesus é o Senhor, Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus abençoa, Jesus transforma. Mas também podemos pregar o Evangelho por meio da nossa forma de viver. Aqui estamos a ir para onde? Simplicidade. Sedes prudentes. E também vamos ser que? Simples. Você é uma missionária, é um missionário, mas você nem consegue pregar o Evangelho, a tua forma de viver, com simplicidade.
Tem coisas que Deus te dá, é para você ganhar outras pessoas. Mas você quer ficar com Ele sozinho. Aleluia! Deus te deu um pouquinho de pão. A tua vizinha não tem pão. Você pode lhe dar. Estás a lhe pregar o Evangelho. Você está a lhe pregar o reino. Simplicidade. Você é missionário, mas cheia de não me toque. Não falo com A, não falo com B. Irmãos, eu tenho poucos amigos, mas me dou bem com todos. Eu não preciso ser amigo de todos. Eu só preciso cumprir, seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você não precisa ser amiga da tua vizinha, mas você pode lhe ganhar pela simplicidade. Sedes prudente e também sedes simples. És a missionária, mas não és simples. O carro que Deus te deu, de vez em quando você até pode dar boleia a alguém para vir aqui na igreja. É simplicidade ou não é? Aleluia! Como estamos andando no carro, até esquecemos os nossos irmãos. Esquecemos que precisamos pregar o Evangelho na simplicidade. Sede simples. Como é que você tem pregado o Evangelho? Você fala como? Você é cristão, mas tem muita boca. A ser simples. Onde você está a falar, é só você. Os outros já não têm mais o que falar porque você sabe tudo. Não está a ser simples. Aleluia! Irmãos, eu quando olho o nosso pai, até está no lado do pai, dá medo. Amém? Você, se não for sábio, pai, quem não é sábio, começa a falar ao teu lado. Não tem assunto, começa a buscar assunto. Pai, quer dizer, até quer caluniar, quer inventar coisas. Aleluia! Mas o pai na simplicidade. Aleluia! Na simplicidade. Nós não podemos até tantos exemplos fora, mas vamos olhar no nosso pai. Sim. Aleluia! Sabes, a simplicidade do pai me fecha muito. Muito mesmo. Por isso, vamos aplicar o que nós aprendemos aqui. Aleluia! Por último, pensai e agir com sabedoria, porque ela te destaca. Aleluia! Enquanto estou a falar, você pode procurar rapidamente Provérbios 22, versículo 29. Quero terminar nesse versículo algo. Pensar e agir com sabedoria. Provérbios 22, versículo 29. Provérbios 22, versículo 29. Aleluia. Na minha versão está escrito: vês um homem perito na sua obra, perante rei será posto, não entre plebe. Há quem na versão dele veio, viste um homem prudente. Há quem na versão dele veio, viste um homem zeloso. Aleluia! Na verdade, aqui, nesse versículo, quando a dizer viste um homem prudente, a palavra prudente quer dizer também que é sábio. Aleluia! Sábio. Viste um homem sábio na sua obra. Nós estamos a falar em pensar e que agir com sabedoria. Viste um homem prudente que age com sabedoria. Perante os reis será que posto. Outras versões veio será que promovido. Quem na versão dele veio promovido? Quem na versão dele está promovido? Perante os reis será promovido. A nossa irmã. Aleluia. Perante o rei será promovido. É que nós estamos a dizer que age e pensa com sabedoria, porque ela vai te destacar, vai te promover. Aleluia. Tem coisas, irmãos, para você estar grande, não é jejum, não é oração, é sabedoria. Sabedoria. Viste um homem prudente no seu agir, irmão. Eu começo a olhar no homem que construiu, edificou este templo. O templo é bonito, não é verdade? Aleluia!
Se entrar aqui alguém com dinheiro e que também quer construir um templo semelhante a esse, vai chegar no pai, vai perguntar quem é que construiu, qual é o nome dele e qual é o número dele, para mim entrar em contato com ele. Aleluia! Por outras palavras, através da qualidade da obra, ele vai ser conhecido. Ele vai ser promovido para mais uma outra obra, para mais um outro trabalho. Aleluia! Alguém está a compreender? Tem coisa que você vai fazendo, mas quando você vai fazendo com pensamento de sabedoria, vai agindo com sabedoria, por mais tempo que passa, a própria obra é que vai falar por si. As pessoas vão te conhecer, não porque falaste muito blá 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 blá, mas por causa dos teus feitos. Pensa e age com sabedoria e serás destacado. No teu trabalho, pensa e age com sabedoria e serás promovida. No teu relacionamento, no namoro, pensa e age com sabedoria e terás casamento. Na escola, pensa e age com sabedoria, terás sucesso nas provas e vais passar de classe. Pensa e age com sabedoria e a tua vida não será a mesma. Pensa e age com sabedoria. Onde haver uma outra pessoa que faz o mesmo que você faz, as pessoas vão dizer não. Podem ser 2 engenheiros, mas o Manuel é melhor. Podem ser 2 pregadores, mas o Antônio é melhor. Podem ser 2 músicos, mas a Manuela é melhor. A sabedoria te destaca. A sabedoria te coloca aonde o teu pai não vai te colocar. Você pode nascer numa localidade pobre. Você pode nascer de uma família pobre. Mas quando você pensa e age com sabedoria, você vai estar diante dos grandes. Você vai ser conhecido. Você vai ser conhecido. Eu não pensava que um dia poderia estar no Lubango. Eu, quando refletia na minha vida antes da salvação, eu nunca pensei que um dia seria ministro. Hoje sou o primeiro ministro da minha família. Estou a pregar pela primeira vez numa conferência. Nunca pensei, mas através do Deus que é o dono da sabedoria, Deus me colocou aonde eu nunca pensei. Pensa e age com sabedoria, você vai estar em lugares grandes, você vai ser promovido, você vai ser promovida. Pensa e age com sabedoria, você será destacada. Pensa e age com sabedoria. Irmãos, toda pessoa sábia, quando está para fazer algo, primeiro pensa e pensa profundamente. A maior parte dos calmos e das calmas pensam e pensam bem, aleluia. Porém, poucos pensam com sabedoria. Mas se nós pensamos, irmão, onde tem pessoa sábia, ele vai pensar. Mas quando vai pensar, o sábio não fica no pensamento. Ele planifica, mas não fica no plano. Ele vai fazer o quê? Vai executar, vai realizar, vai agir. E quando ele vai agir, ele não vai errar as prioridades. Ele vai começar nas prioridades. A meter a galeria, não se colocou primeiro a galeria. Começou na prioridade. Começou no quê? Começou nos pilares para segurar. Pessoas que pensam e agem com sabedoria se preparam. Aonde você não estava a se preparar, começa a se preparar. Começa a se preparar, porque o meu Deus, o Deus do nosso Pai, vai te colocar aonde a tua oração não te colocou. Até aqui a palavra do Senhor.